Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia Clara. Meu nome é Rafael, eu tenho 37 anos de idade, sou casado com uma esposa maravilhosa. Junto nós temos 4 filhos lindos, que Huri, Ahuá e Yavé, nosso Criador, aqui no Brasil conhecemos como Jeová, presenteou a mim e a minha esposa e a toda a nossa família com 4 lindas crianças, cujo objetivo final, meu e da minha esposa, é cuidar deles como uma semente para que nós possamos entregá-lo nas mãos do Criador, da mesma forma como nós fomos presenteados, com toda a pureza. Nós sabemos que nós vivemos num mundo que é muito difícil, mas todos os desafios que nós temos, nós entregamos na mão do Criador e dia após dia, obstáculo após obstáculo, nós vamos superando essas fases, tornando nossa família, nosso lar puro, nossa comunidade, o meio que a gente vive, fazendo a diferença na vida das pessoas. Por falar nisso, eu digo que o fogo intrínseco meu e a minha esposa é anunciar o reino, é divulgar o reino, e nós temos colocado todas as coisas do mundo à parte, tornando a nós pessoas separadas, pessoas kadosh, pessoas separadas, santas, separadas desse mundo de coisa, para que a gente possa concentrar os nossos esforços em anunciar o reino. E por falar em anunciar o reino, mais um novo formato para esse canal, eu venho trazer uma possibilidade da gente analisar um pequeno trecho de versículo nas 3 versões diferentes que nós temos da Escritura, a Bíblia Hebraica, a Bíblia Sacra Vulgata e a Septuaginta, para que a gente possa compreender as diferenças textuais, para fazer uma melhor exegese do texto, pelo menos tentar aproximar ao que está no nosso imaginário coletivo, nós que viemos de uma escola cristã, para que a gente possa ser transportado para dentro da realidade da Escritura. E para isso nós vamos usar 3 ferramentas diferentes. A Bíblia Hebraica, conhecida popularmente aí como Stuttgartense, e ela foi o objeto de desejo da maioria das pessoas que traduziram o Antigo Testamento, pois no imaginário desses tradutores, eles estariam lidando especificamente com um texto que seria mais aproximado a um suposto texto original em hebraico e aramaico, advindo ali de Moisés para frente. Como nós comentamos em todos os vídeos do canal, a Bíblia Hebraica ela tem muitos problemas, os escritos hebraicos têm muito problema. Mas eu vou deixar isso hoje à parte para a gente se concentrar no texto que ela traz. E aí, se esse texto for um texto problemático, ele vai se revelar por si só. Essa Bíblia inteira, ela está no idioma hebraico, no idioma que seria o hebraico antigo, que é diferente do hebraico moderno, por muitos pontos de vista sobre os aspectos, especialmente das tratativas verbais, que não são tratados como tempos verbais, mas como aspectos e modos verbais, e que se diferenciam muito do hebraico tido como um hebraico moderno. E aí, o quão antigo esse hebraico seria? Há indícios de que esse texto tenha sido composto no século X, cerca do século X. E algumas pessoas tratam o texto como do século IX, outros do século XI, e nem a própria Bíblia Hebraica tem essa fonte, tem essa menção direta. Então, de forma muito conservadora, a gente pode dizer que esse manuscrito foi a partir do século IX em diante. E que o códice, o nome do códice ao qual a Bíblia Hebraica se refere seria o Códex de Leningrado, o Códice de Leningrado, conhecido também como o Códex L dos escritos hebraicos. E dentre esses 3, nós vamos ver que ele é o manuscrito mais recente de todos. Então nós devemos respeito às outras 2 escrituras também, que muitos eruditos, por muitas vezes para fazer a sua hermenêutica, para compreender o texto e tirar uma mensagem final, fazer sua exegese, ao ponto de fazer a homilética, que é a transmissão do todo entendido, da mensagem final para um público específico, que seria o processo completo, hermenêutica, exegese e homilética. Esses estudiosos que têm feito isso, muitas vezes negligenciam especialmente os escritos da Septuaginta, dando totalmente precedência à Bíblia Hebraica, e por muitíssimas vezes não consultam o latim, não consultam a Bíblia Sacra Vulgata, que é a próxima Bíblia da qual a gente vai falar. E ela foi escrita num latim clássico, e o latim, assim como o hebraico, também passou por transformações. É a língua mais recente que eu estou estudando, então eu não vou dar muitos detalhes sobre o latim clássico, porque bem como o hebraico e como o grego, que eu também não sou autoridade suprema máxima, eu não tenho total fluência, eu não tenho fluência nem na leitura, porque acima de um hebraicista eu tenho sido mais um estudante do texto, eu não sei se isso chama de biblista, eu tenho como um israelita buscado a informação das diversas fontes. Então, acima de ser um grande entendedor do hebraico e um grande entendedor do grego e muito menos do latim, eu tenho buscado o texto. Então eu não sei todo o vocabulário hebraico, tem palavras básicas que eu ainda não sei do hebraico, e assim como no grego também tem palavras básicas que eu ainda não sei do grego. Eu não consigo tirar na rotina que eu levo hoje um tempo necessário para poder estudar as línguas, como quando a gente é adolescente, a gente tem tempo para isso. Então eu mesclo a análise do texto com o estudo do hebraico. Então, quanto ao hebraico, eu ainda passo vexames, quanto ao grego eu também passo vexames, e quanto ao latim eu nem cito quando eu estou em rodas de
de pessoas que realmente entendem o hebraico e o grego. E que a Bíblia Sacra Vulgata, ela é composta por manuscritos do Antigo Testamento, que seria, por exemplo, o Amiatinos, que é considerado como manuscrito A da língua latina, porque nós vamos ver que na Septuaginta nós temos também o manuscrito A, mas é o manuscrito A da língua grega. E aí a gente tem o Codex Cavensis, que é o Codex C, assim como na Septuaginta também temos um Codex C. Tem o Codex Toletanos, que aí tem o sigma como seu símbolo. Temos o Codex Alcuine, que é o símbolo Φ, e o Fuldenses, F, o Sangermanensis, o G, dentre muitos outros, porque o latim definitivamente trouxe muito material diferente, porque era a língua do Império desde o tempo de Yahushua HaMashiach, até se dividir o Império Romano do Ocidente, se dividir em dois e ser criado o Império Bizantino também. E até essa proeminência do Império, da ascensão à queda, que eu quero dizer, uma outra língua que foi muito falada foi a língua grega, a qual nós vamos chegar nela daqui a pouco, que foi a língua inclusive do Novo Testamento, que não está na tela aí. A única Bíblia que tem o Novo Testamento, o único aparato crítico que tem o Novo Testamento é a Bíblia Sacra Vulgata. A Bíblia Hebraica é o Antigo Testamento e a Septuaginta também é o Antigo Testamento. E como eu não sou um profissional do vídeo, eu venho dando informações no decorrer do vídeo. Scripts dificultaram muito o meu processo de trabalho no canal, então eu abandonei os scripts. Então eu vou falando as coisas conforme o meu conhecimento, conforme eu vou lembrando desse conhecimento. Então esses manuscritos da Bíblia Sacra Vulgata são dos séculos 3 a 8 da Era Comum, e aí numa comparação à Bíblia Hebraica, na hipótese mais conservadora seria do século 9, então é um escrito bem recente, e que todas as versões colocam a Bíblia Hebraica para traduzir o Antigo Testamento acima da Bíblia grega e acima da Bíblia Latina. Então eu acho que a Bíblia Latina merece ser consultada, embora nós tenhamos que observar primeiramente o hebraico. Agora, eu ultimamente tenho falado muito sobre os escritos gregos, e eu vou falar o porquê agora. Antes de mais nada, a Septuaginta foi escrita no grego koiné, que também era uma espécie de grego popular, um grego de rua, falado na época. Tem muita gente que coloca o grego koiné como grego antigo, bem como também no hebraico colocam como o hebraico antigo. Então há diferenciações nos nomes, eu estou fazendo aqui de forma simples para que a Bíblia seja clara para todos. E os textos que compõem esse escrito aqui basicamente são o Códex Vaticano, que é o Códex B. Ora eu falo Códex, ora eu falo Códice. E aí nós temos também o Códice Sinaítico, o Códex S, o Códex Alexandrino, que é o Códex A, e temos outros códex também complementando. São códices de cerca do século II ao século V. Se nós colocarmos os escritos dos pais da igreja também como citações gregas do Novo Testamento para esse texto aqui. Entretanto, uma informação muito importante que não pode ser deixada de lado, eu preciso mencionar isso, é que há registros de que esse texto aqui, através de historiadores e outros, ele seja uma produção final feita entre o século III e o século I, antes da Era Comum. E a história da Septuaginta está aqui, bem como parte da história da Bíblia Sacra Vulgata, o que eu não presenciei na Bíblia Hebraica. Então acho que essa história aqui da Septuaginta é a mais bem contada dentre as três histórias possíveis. Então esse texto aqui, desses manuscritos e dos outros manuscritos menores também, eles são do século II ao século V Era Comum, extremamente mais antigos do que esse texto aqui, se nós formos falar apenas de manuscritos. São manuscritos aqui cerca de 6 séculos antes, depois desses manuscritos aqui, colocando numa média dentro de uma faixa de variação. Lógico, numa média grosseira, eu não estou fazendo um cálculo exato aqui, mas são textos muito mais antigos. Agora, o relato da existência desses textos é desde o século III ao século I. Então, entre esse texto aqui e esse texto aqui, cogita-se ter 1200 anos de diferença. Então, por que a gente deve ficar só lendo a Bíblia hebraica, com todos os erros que a gente vem comentando no canal, e deixando os textos gregos de lado? Pois é o que muitos judeus messiânicos têm feito e muitos nazarenos têm feito. E muitas pessoas que não sabem nem o que é um desses dois movimentos e se dizem dele, tratando toda a vida como se fosse só um hebraico, analisando só o texto da Bíblia hebraica, quando analisam essa galera aí do hebraico, de cabeça coberta e ficar lendo Sidu, ficar lendo oração, vãs repetições, né? Que Yahushua HaMashiach comenta e se atenta em relação a ele, a esses costumes. Eu acho que essas pessoas estão mais como um colecionador de figurinha. Muito cuidado com o viver em hebraico, tá? Porque a única fonte hebraica que nós temos é essa daqui, e ela está lotada de problemas. Lotada. Porque para produzir bíblias como essa daqui, eu tenho a impressão de que esses manuscritos não foram consultados, e sim outras traduções já como King James, que já estavam prontas
para que esse texto pudesse ser copiado para essa Bíblia e que não tenham sido consultados os grandes 4 manuscritos dos quais nós estamos falando. E por eu já no canal ter falado bastante sobre essas Bíblias que estão na tela, eu por vezes vou pulando os assuntos, comento uma coisa e não comento outra, depois eu vou e lembro e comento de novo. E para não ficar maluco com picotagem de edição de vídeo, eu sugiro vocês a verem todos os vídeos do canal, especialmente os de 2023 para frente, a partir da série Questionando a Bíblia, que dali para cá eu venho basicamente tratando do mesmo assunto, que seria a interferência de Paulo nos escritos. E hoje nós vamos analisar o Salmo 22. E o Salmo 22, ele precisa ser lido sob um ponto de vista dos escritos gregos, especialmente, e a Bíblia Sacra Vulgata deve ser consultada, porque este texto aqui, por incrível que pareça, ele traz um problema ao entendimento do que ocorreu na crucificação de Yahushua HaMashiach. É um texto que é citado ali pelos cristãos como palavras de Yahushua HaMashiach quando estava no madeiro, quando estava na cruz. Yahushua HaMashiach, mais conhecido como Jesus, que Jesus Cristo teria colocado suas últimas palavras como uma oração retirada do Salmo 22. E esse texto aqui, ele apoiaria essa versão. Vamos dar uma analisada também nesses 2 outros textos aqui e ver o que nós podemos concluir. Então eu coloquei no formato do texto hebraico em letras grandes, destacadas, e numa letra menor aqui, o que nós poderíamos ter como uma tradução literal ou extremamente mais aproximada do que as traduções que nós temos hoje nas Bíblias da Ferreira de Almeida e outras Bíblias como King James e Bíblia de Jerusalém, que são Bíblias mais fáceis das pessoas lerem. Entretanto, essa facilidade de tradução coloca muita interpretação pessoal ali dentro, o que torna o texto um problema e uma indução em direção a interpretações erradas do Novo Testamento, que é esse texto aqui, que também é da Sociedade Bíblica do Brasil, conforme eu já tenho falado nos outros vídeos do canal. Então, eu não preparei um roteiro aqui para apresentar as Bíblias, estou apresentando a Bíblia aqui, gente, não. Eu já estou indo direto ao assunto porque eu estou com tempo escasso, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para nada. Minha agenda é como se estivesse absolutamente fechada para daqui a 10 anos. Eu não tenho espaço para variações nem para nada. Eu preciso inclusive estudar mais hebraico, estudar mais grego, estudar mais latim, que eu não estou tendo tempo nem para isso, porque eu coloquei na minha vida o ministério como proeminente, que é inclusive uma das primeiras palavras que a gente vai analisar aqui, ó, como sobressaído. Vamos dar uma olhadinha. O Salmo 22, gente, dentre todas as 3 classificações de salmo, que são salmos de louvores, salmos de súplica e salmos de ensinamento, o Salmo 22 está dentro da característica de salmos de súplica. E em tese, quando Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, estava na cruz, no madeiro, ele teria dito este salmo aqui, ó. O Salmo 22, 2, quando ele menciona Deus meu, por que me desamparou? Por que desamparaste-me? E aí esse texto aqui foi usado dentro do Novo Testamento como uma forma, número 1, de mostrar que Yahushua HaMashiach conhecia os Salmos. Número 2, que seria uma interpretação passiva dos cristãos que não entendem o Antigo Testamento, não sabem analisar o contexto do Salmo em si. Seria uma profecia sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, e que ele seria pendurado no madeiro e que ele falaria isso para a profecia ser consumada. O que nós veremos é um erro de interpretação. E o que eu chamaria de número 3, baseado em todo o trabalho que tem feito no canal esse ano, de denúncia ao apóstolo Paulo, é a base, ou um dos salmos base, para tornar o servo do Senhor, o servo de Huri, Yahuá e Yavé, o profetizado servo de Isaías 53, na verdade é de Isaías, desde antes do 53, mas o texto de Isaías 53 é muito claro. Esse texto tem sido usado pelos cristãos para divinizar Yahushua HaMashiach, divinizar Jesus. Então vamos dar uma olhadinha no texto e a gente vai comentando sobre o contexto em volta, ou fazendo outros comentários sobre os idiomas de acordo com o passar do tempo. Vamos lá. O Salmo diz o seguinte: para o sobressaído sobre o servo da, porque está no estado construto, amanhã. Então é para o sobressaído sobre o servo da manhã. Essa palavra aqui não é manhã, essa palavra aqui é alvorada, tá? Que seria a troca da noite pelo dia. Porque manhã dá a subentender que é a partir dali de quando o sol já nasceu, né? Sol brilhando ali. Então isso aqui é do alvorecer. E aí, completando aqui, pra gente fazer os comentários, seria melodia ou salmo para Davi. Ó, então tem algumas letrinhas aqui, ó, que foi assim que eu comecei a descobrir o hebraico. Foi sem querer, sabe, gente? Ó, para alguma coisa, para Davi. Então, ó, essa letra aqui equivale ao L no português, é o lamed, né? Esse lamed seria a preposição para, ó. Para o sobressaído, para Davi. Le Dawid.
Então, o salmo, primeiramente, não é de Davi, mas sim para Davi. Esse é um erro muito comum em todas as menções de salmos de Davi que a gente tem nas King James e Ferreiras de Almeida. Essa aqui é uma Ferreira de Almeida, Corrigido Fiel. E quem é novo no canal também assista todos os outros vídeos que eu já venho falando há muito tempo sobre esses livros aqui. Então por isso que eu estou fazendo um vídeo um pouco mais direto hoje, sem muitas apresentações da Sociedade Bíblica do Brasil. Quais são os problemas que tem no texto. A gente já vem comentando isso desde a série Questionando a Bíblia. Então voltem lá, assistam toda a série e vocês vão ficar espantados com a quantidade de informação que talvez vocês nunca tenham visto na vida. Então, o que seria traduzido aqui como para o mestre de música, para o mestre de música elaborar uma melodia para Davi, tem muita gente que encara essa palavra aqui como o salmo propriamente dito, que seria Mismor. Tem gente que acredita que isso não seja uma música, que seja simplesmente um salmo para Davi e não uma melodia em si. E outras linhas acreditam que Servo da Alvorada, com C maiúsculo e com A maiúsculo, seria uma música ali da época, do contexto histórico de Davi, e que seria um escrito estilo salmo para se colocar uma melodia sobre esta música aqui. Então, há duas interpretações para esse texto aqui. De qualquer forma, esse salmo aqui era para Davi. Então não foi Davi que escreveu o salmo. E esse sobressaído aqui, não há uma referência clara a ser um mestre de música ou um mestre de coro, seja lá como a música era tratada na época. Davi, inclusive, era um tocador de instrumentos. Então pode ser, ou poderia ser, né, traduzido como mestre de música. Mas a palavra que está lá é sobressaído. É o verbo sobressair no particípio ativo. Então não tem referência sobre mestre de música. Ah, mas a tradição oral diz que foi mestre de música. Mas a tradição oral não estava lá. Tá? A tradição oral é absolutamente questionável e eles se colocam como verdadeiros detentores da história, inventando histórias. Esses livros aqui que a minha filha gosta bastante de desorganizar, aí eu deixo porque eu acho bonitinho, mas aí vão ajustar o cenário aqui do canal, que é o único que a gente tem. Eu fico com o texto literal, eu não sei se é exatamente uma melodia, se Servo da Alvorada já era uma melodia, já um estilo melódico, pulante, né? Um cervo na alvorada, ó, o sol tá nascendo, até um cervo pulando lá na alvorada. Tem gente que traduz como corça, é que o sol tá vindo, é um salmo de alegria. Inclusive o texto do Salmo 22, que eu inclusive sugiro vocês a lerem o Salmo 22 todo, para entender que é um salmo de súplica. Ele não é para ser um salmo alegre, mesmo que no final do texto o salmista peça ao Criador as bênçãos, que ela seja derramada ali no contexto histórico da época de Davi. E Davi foi um cara que passou muita dificuldade. Então beleza. Agora, quando eu for comentar o Salmo 22:1 das versões latinas e da versão grega, vai ser mais fácil vocês entenderem o primeiro versículo. Então aqui eu fiz um comentário um pouco mais longo. E aí depois vocês vão tirar suas próprias conclusões. Não, tranquilo? E aí o segundo versículo é o grande versículo que tem trazido a justificativa para esse vídeo, que seria quando Yahushua Hamashia no madeiro teria dito: Deus meu, por que me desamparaste? Então o que está escrito aqui, conforme o texto de Mateus, é, olha lá, ó, tem dois i's, ó, um aqui que é o i e aqui que é o i. E esse aqui não é um e direto, é um e. Então, Eli, lama, sabachthani. Que aí o pessoal coloca lá como Eli, lama, sabachthani. E aí, uma tradução literal seria: Deus meu, para o que? Ou seja, por que motivo desamparaste-me? E aí nós sabemos que é uma pergunta por causa dessa oração. Não tem nenhum ponto de interrogação aqui, ó. Mas aqui, ó, nessa setinha marca o meio da expressão. E esses dois pontos marcam o fim da expressão. A mesma coisa nesse salmo, nesse versículo de baixo, ó. Aqui é o meio da expressão, aqui termina o raciocínio e aqui conclui o raciocínio. E nesses sinais aqui, alguns deles são sinais de pontuação. Mas no hebraico não tem uma interrogação clara, como tem no grego, por exemplo, e no português. E no latim não tem ponto nenhum, a gente vai olhar. É tudo direto. Então, o salmista está perguntando por que Yahuwah teria desamparado ele. Isso dá um aspecto, em vez de ser aquele aspecto teísta de um Deus próximo a gente, parece que Deus está distante da gente. Que seria um deísmo, seria a mesma forma como algumas pessoas creem em Deus, mas acreditam que Ele está distante da gente e não está olhando para a gente. Inclusive, a próxima palavra é a palavra distante, ó.
distante da salvação minha, palavras do rugido meu. E aí, como é uma frase de difícil tradução, aqui os tradutores deitam e pintam dentro de interpretação, porque o restante aqui é fácil interpretar. A gente não sabe o que é o servo da alvorada. Eita, obra. Mas a gente pode compreender que, num contexto de desamparo, o salmista estava rugindo, como um leão ruge. E aí os cristãos deitam e rolam, é leão da tribo de Judá. Não necessariamente é um leão da tribo de Judá. E nós vamos ver que essa palavra, rugido, é o motivo da existência desse formato, desse canal. Para a gente analisar os textos do Antigo Testamento sobre um ponto de vista da época do Antigo Testamento e não sobre um ponto de vista cristão, que é um ponto de vista baseado em sucessivas traduções diferentes. Inclusive para essa frase aqui, distante da salvação minha, palavras do rugido meu. Ou seja, que Deus estaria distante da salvação de Davi, minha, para Davi. Tem até gente que é mais radical ainda e coloca que é distante da salvação do salmista, que escreveu isso para Davi, tá? Eu acho que aí é muito ir além demais. Aqui está falando num contexto do versículo 3 para frente, e o 3 já dá um indício disso, de que esse texto aqui não pode ser aplicado a Jesus de jeito nenhum, a gente vai chegar nisso, mesmo que tenha rugido do leão. E aqui a palavra no latim e no grego não é rugido. Então, a surpresa virá no final. Então, distante da salvação minha. E aí, nós temos esse ponto aqui, ó, que indica também uma pausa, tá? Então, você pode colocar uma vírgula. Então, distante da salvação minha, que podem ter sido palavras de um rugido do rei, um rugido de Davi. Davi parecia que estava se sentindo desamparado. Então, um rugido de súplica teria sido em alguma frase do tipo, distante da salvação minha você está, por que me desamparou, né? E aí, nós vamos ver esse versículo 2 nas outras línguas também, e vocês vão se surpreender. E aí, o versículo 3. Deus meu, chamarei diariamente e não responderás. Aonde foi que diariamente Jesus chamou a Deus e não foi respondido? Dentro do Novo Testamento nós temos apenas uma evidência de que isso aconteceu e foi na cruz, no que seria o cenário da crucificação, um cenário altamente questionável. Mas vamos deixar essa questionabilidade da cruz para os dois vídeos anteriores a esse, que é o Respondendo aos Irmãos 4 e Analisando Atos 1:3. Lá tem um pouquinho da minha dúvida sobre a crucificação, baseado em Deuteronômio 21, dos versículos 22 até o 23. Então, constantemente, Davi se sentia desamparado, e Davi realmente viveu em guerra. Então, como se fosse numa menção de intuição de Davi, ou que seria um erro, ele está dizendo que chamará diariamente e Jeú não responderá. Como é que Davi sabia disso? Né? Isso lota os samaritanos de razão de não aceitar a história de Davi ali para frente, como proeminência da casa de Judá em relação à casa de Israel, porque os samaritanos são israelitas. Então, ou o salmista foi muito herético, dizendo que Jeú não ia responder, não há qualquer evidência disso, que Jeú estava sempre solícito aos seus ungidos, né? Então, passa a ser um salmo questionável também, parece uma menção herética, que todos os seus profetas e todos os seus ungidos, Jeú colocou nas mãos. Essa é a história, inclusive, que a Bíblia hebraica conta. E chamarei diariamente e não responderás. E noite, ou seja, na noite também. E não calma para mim. E não haverá calma para mim, né? Mas é o que está escrito no hebraico, é isso daqui. Então também parece ser um hebraico que não é muito bem escrito. Então, aqui é um texto introdutório, dizendo que é um salmo para Davi, baseado no servo da alvorada, ou seja lá o que for. O versículo 2 aqui, uma indagação, um questionamento de por que Deus desamparou a Davi. E Davi aqui, pelo visto, estava acreditando que Deus estava distante da salvação dele e que isso seriam palavras do rugido dele. E aqui Davi teria dito que diariamente chamaria e Jeú não responderia, e de noite não teria calma para ele. Vamos olhar no texto latino agora. No texto latino, nós temos uma mescla do texto grego com o texto hebraico. Por isso que ele está disposto em duas colunas diferentes. Há duas versões latinas para esse texto. Uma que se aproxima da versão grega, que é a primeira que é citada. Vocês vão entender quando a gente chegar na versão grega o porquê. E outra baseada na versão hebraica. Vamos comentar da versão hebraica primeiro, para a gente já pular para a versão que seria a versão grega, né? Olha lá. Para o vencedor, ou seja, aquele que se sobressai, né? Enfim, parece muito parecido com o hebraico. Antes do servo matutino, cântico.
Então não menciona a palavra Davi aqui. Muito estranho, mas vamos lá, vamos comparar os três textos juntos depois. Deus, Deus meu, por que me abandonaste? Longe a saúde minha, palavras do rugido meu. Tem a palavra saúde aqui, ó, salute. Não está parecendo que é a palavra salvação. Foi creditada pelos latinos, por algum motivo muito estranho eles colocaram a palavra saúde. E aí que no versículo 3, ele confirma que clamará, né, durante o dia, e Hu, em tese, não ouviria. E de noite também, e nem para o silêncio o meu. E aqui, esse silentium, mihi, estariam dois no nominativo, assim como o dia também, que seria dia. Então, você pode subentender que tem um artigo definido antes, porque é, no caso, nominativo. Então, aqui, é muito parecido com a versão hebraica, colocou silêncio, calma, né? Se a gente voltar aqui, ó, e não calma para mim, não haveria calma para ele. E de noite, e nem para o silêncio meu, ou seja, para o momento ali de calma dele. Agora vamos para a versão grega. Rapidamente, depois a gente volta para a versão latina. A versão grega diz o seguinte: para o fim, vírgula, que já tem ponto, já temos pontuação aqui, ó. Para o fim de quê, né? Acima da troca da manhã. Isso está escrito aqui, ó, acima da contra, anti, troca, porque não é anti, em muitos casos não tem nada a ver com contra, mas tem a ver com troca, com trocar. Aí aqui no latim, nas línguas latinas, que a gente bota tudo contra um outro, né? Eu sou anti isso, anti aquilo. E no grego, o anti tem mais a ver com troca. Tá? Então é troca da manhã, até porque contra manhã não faria sentido nenhum. E aí aqui tem um ponto, ó. Tá vendo que esse ponto está aqui em cima da oração e não está aqui embaixo igual do Davi? Esse ponto aqui é um ponto e vírgula. Foi convencionado que ele fosse um ponto e vírgula. Um ponto e vírgula aqui é uma adequação para separar raciocínios, né? Assim como no hebraico nós temos essa setinha aqui embaixo da oração. Aqui e aqui também, por exemplo, e os dois pontos definindo o fim. No latim não tem pontuação nenhuma, então a gente tem que saber a gramática latina para saber quando o raciocínio é interrompido. O que existe no latim é uma pausa. Essa palavra longe, ela não está do lado da palavra me. Você tem que saltar uma linha. Então aqui dá a indicação de que seria uma outra escrita diferente. Já no grego nós temos aqui a pontuação para nos ajudar. Então seria o salmo para Davi, não é salmo de Davi. Inclusive aqui na versão, seria a versão grega do latim, tem a palavra Davi, no substantivo próprio aqui que não tem variação, só que salmo está no nominativo, então é salmo Davi. Isso aqui não está deixando claro se é salmo de Davi ou para Davi. Só que nós temos uma testemunha que não fala nada, outra que não diz se é salmo de Davi ou para Davi, ó, com salmo Davi. Uma que diz que é salmo para Davi e outra que diz que é salmo para Davi. Então nós temos dois para Davi, um que não fala nada e um que não diz se é nem de nem para. Então, como nós temos muitas referências de que seja para Davi, porque nós temos além do Salmo 22 os outros salmos também, tanto no hebraico quanto no grego, nós sabemos que Davi ali não estava escrevendo muita coisa não, porque Davi estava em guerra. Quando Davi estava em paz, Davi estava cuidando do reino dele ali. Quando havia período de paz, né, Davi? Então, é acima da troca da manhã. Então está ali na alvorada, né, no ponto ali da troca da manhã, da alvorada, ali acima é em que esse salmo foi escrito. Então, diz assim, ó: o Deus meu. Aqui não é ó Deus, apesar de parecer aqui que é um ó, isso aqui é um artigo definido. E também está no nominativo. E não está no vocativo, porque vocativo não tem artigo na frente. Então não é ó Deus meu, ó Deus meu. Não é isso que está escrito aqui no grego. Qualquer um que estuda grego sabe a diferença entre nominativo e vocativo. Está escrito bem assim aqui: o Deus meu, venhas para mim. Então, para que algo abandonaste-me? Que seria por que motivo, né? Mas aqui está escrito, para que algo. Isso é um pronome indefinido, né? De algo, alguém. Então, para que algo abandonaste-me? E aí nós temos um ponto e vírgula aqui, que não é ponto e vírgula, é interrogação. Qualquer um que estuda grego sabe disso. Então temos uma frase que é mais, ó. Ele pede para que Yahweh Yahvé vá para ele, vá até ele, né? Coisa que não tem nesse texto latino aqui, ó. Não tem, e não tem nesse texto hebraico aqui, ó, né? Então nós temos uma informação a mais aqui, ó. Não precisaria ser inventado isso daqui. Não precisaria haver uma interpolação, uma invenção para que ele simplesmente pudesse dizer: Deus meu, para que abandonaste-me? Para que me abandonaste? Né? Não teria motivo nenhum para inserir alguma coisa aqui. Então pode ser que esse texto aqui seja o texto original, né? Então, longe desde da salvação minha, ou seja, então Deus está longe da salvação de Davi ali, né? Aqui também não tem ponto nenhum nem nada, assim como todas as outras vezes também fica muito difícil interpretar
Longe é a saúde minha, palavras do rugido meu. Isso aqui não faz muito sentido, então dá uma gama de possibilidades de interpretação. Distante da salvação minha, aqui ainda tem uma pausazinha, que seria esse ponto aqui, palavras do rugido meu, né? Então nós temos aqui também uma oração direta aqui, ó, não tem pontuação nenhuma, só vai parar no ponto final aqui. Agora, olha o motivo da existência dessa série do canal. Deslize, tropeço, paraptomaton, mol. Então, gente, tem muito indício de que esse texto aqui seja o texto original. Tá dizendo aqui que Davi deslizou, tropeçou. Por isso que sente que Deus está longe da salvação dele, por causa das palavras de deslize e tropeço que Davi proferiu ali. Quando Davi tentou intervir, ele foi ungido, mas tentou intervir com um senso ali da população, ou com as palavras dele para matar Urias, Davi tropeçou, deslizou. E por que que isso não está nessa versão aqui, ó, que colocou rugido, e aqui nessa versão que tem aqui rugido, mas está nessa versão aqui, ó, palavras de delito minhas, tá? E lembrando, este texto aqui, temos testemunhas dele 1200 anos antes deste daqui, que todo mundo coloca como texto referência. Eu tô ficando muito cansado, gente, de muita coisa. Este salmo aqui não pode ter sido dito por Jesus, e Jesus não estava orando ele ali. Porque se fosse para pegar essas palavras aqui como palavras, Jesus pegou essas palavras de Davi para ele, ele teria que pegar o resto do contexto também. Então, simplesmente, ou Jesus estava dizendo que teria sido abandonado por Deus, o que mostra que ele era meramente um homem, ele não era um arcanjo que foi colocado na barriga de Maria, que dali para frente ele saberia, já sabia todo o plano, que ele seria morto, entregue, papá. Jesus foi um homem dotado do Rua, teria sido um homem dotado do Rua, mas foi um homem, gente. Ele tinha dúvidas, tinha incertezas, né? Mas, segundo Isaías, ele não tinha deslizes e tropeços e delito. E aqui a mesma menção estranha, dizendo que ele vai gritar, no caso aqui, para si, né? Ele se gritará de dia, e aqui o D também está implícito aqui, não tem um artigo aqui, mas dá para ver que é um genitivo, ou um ablativo também, né? Que seria de dia, do dia, da dia, né? No caso é do dia, de dia, gritarei de dia, e nunca, tá dizendo que nunca que atende ele, nunca. Então parece muito que este não ouvirás, não responderás, parece que ele tinha certeza de que Deus não ia ouvir ele, porque já não estava ouvindo há algum tempo, né? Então são ações sucessivas, ó, diariamente, não responderás. Como é que ele sabe que Deus não vai responder? É porque Deus não estava respondendo. E aí ele parece que tinha uma certeza de que eu clamarei e você não me ouvirá, Deus. Enfim, é lógico isso, mas isso é óbvio. Está dizendo que, ó, nunca que atende ele. E de noite também gritará, né? E nunca para dentro do não entendimento para mim. É muito estranho essas traduções e abre um monte de margem de interpretação. Ó, Deus meu, gritarei de dia e nunca que atende ele. Deus meu, gritarei de noite e nunca para dentro do não entendimento para mim. Então é impossível entender isso se a gente não parar e pontuar isso daí. Não de colocar pontos, arbitrariamente colocar uma vírgula aqui, não estou falando de pontuar cada expressão. Então existia um não entendimento, correto? Que seria um substantivo. Esse não entendimento para Davi terá alguma coisa para dentro dele. Então, para dentro do não entendimento para Davi, nunca alguma outra coisa. Então tem hora que a gente tem que ler de trás para frente. Não haverá nunca para dentro do não entendimento de Davi. Então, Deus meu, gritarei-me de dia e nunca ele atende. E de noite, ó Deus meu, ele gritará a si mesmo, por isso a palavra dentro, gritará a si mesmo e nunca para o não entendimento dele. Ele nunca suplicará a favor, em benefício, em direção a um não entendimento. Ele vai suplicar em direção a um entendimento, correto? Então ele está querendo entender simplesmente porque que Deus abandonou. Mas ele sabe que ele cometeu tropeços, então que Deus estaria longe da salvação dele. Tá? Então seria uma interpretação. E não está escrito nada disso aqui no texto hebraico. E aí, com qual que a gente vai ficar? Com o texto hebraico, o recentinho, moderninho, ou com o texto grego antigo, que tem palavras inclusive aqui, ó, venhas para mim, né? Palavras de deslize e tropeço. Então a gente precisaria de uma outra testemunha para averiguar isso, mas é uma testemunha antiga, não pode ser testemunha moderna não. E aí a gente vem para uma segunda versão latina que diz: no fim,
antes da assunção matutina. Ou seja, está muito parecido com o grego, ó, troca da manhã. Não tem nada a ver com o servo matutino que está aqui no hebraico, o servo da alvorada. Então nós vemos que essa aqui é uma versão muito parecida com a versão grega. E aí diz bem assim, ó, Deus, Deus meu, veja-me, opa, venhas para mim. Ele não entra direto no porquê me abandonaste, ó, Deus meu. Aqui não tem o veja-me. E aqui também não tem, ó, Deus meu. Aqui não tem o veja-me. Ele já entra direto na pergunta. Então é parecido com a versão grega esse daqui, ó, legal, ó. Por que abandonaste-me? Longe a saúde minha, palavras de delito minhas. Palavras no plural e minhas. Então, da onde que eles tiraram saúde eu não sei, porque nesse caso aqui e nesse caso aqui pareceria que Davi estaria doente, que a saúde dele estaria abandonada. Então, coisa que esse texto aqui hebraico diz sobre salvação e o texto grego também fala sobre salvação, os dois textos hebraicos falam sobre saúde, como se Davi estivesse doente, subentendendo que Davi já é um homem que vai ser salvo futuramente por causa do trono eterno que algum descendente dele herdará. Então que a palavra seria saúde e não salvação, como aqui no grego e como aqui no hebraico. Então beleza, parecia que Davi estava doente. Então ó, já temos mais um ponto de vista aqui da versão latina de uma coisa diferente, né? E aí tome loucura na nossa cabeça. E aí ó, a saúde minha. Aqui não tem pontuação nenhuma. Aqui tem uma pontuação, palavras do rugido meu. E aqui também não tem pontuação, palavras de tropeço minha. Então, como tem palavras minhas, e aqui tá palavras de tropeço meu, é um genitivo aqui no singular que não tem definição de gênero. Então, pode ser tratado como deslize meu. Então, é muito sugestivo que tenha uma separação aqui, ó. Palavras de delitos minhas, palavras no plural, tá, gente? Então, palavras de delito minhas. Então, seria aqui também palavras de deslizes minhas. Só que aqui o genitivo está no singular, então pode ser que seja deslize meu. Então, seriam palavras de deslize meu, né? Então, se colocar meu aqui também, vai ficar legal, não vai ficar incorreto, não. E aí, dizendo que ele clamará durante o dia e não ouvirás, assim como todos os outros, e de noite, e não para a loucura minha. Muito parecido com esse daqui do grego também, ó, de não entendimento. Entendeu? Então temos uma versão aqui muito, mas muito parecida com a grega, uma versão muito parecida com o hebraico aqui, disponível na Bíblia Sacra Vulgata. Então temos aqui as versões originais hebraica e grega, né? Então parece que os escritos hebraicos retiraram daqui os pecados de Davi. Na versão grega, feita em tese por 72 homens, cada um fez uma parte, deixaram num consenso de que seria deslize e tropeço. E a versão latina, alguns beberam de uma fonte e outros beberam de outra. Porque as versões muito moderninhas demais não querem assumir delitos de Davi e querem colocar a tribo de Judá como proeminente. As versões mais antigas, que estavam interessadas, muito possivelmente influenciadas pela coisa helênica da época, queriam deixar ali a informação conforme era, sem viés teológico, até porque esse texto aqui teria cerca de 300, 200, 100 anos antes de Cristo, então não tinha um viés cristão nesse texto aqui. E esse texto aqui, sendo de 1000 anos depois, coloca a palavra rugido, dando margem para os cristãos que já tinha a versão latina do rugido também, ó, rugitos, para colocar isso aqui como se fosse Jesus. Então essa versão aqui, sem querer, apoiou a versão de que era Jesus que estava falando ali. Eli, Eli, lama sabachthani. Que seria isso aqui, ó. Eli, Eli, lama sabachthani. Então, no cenário final, que seria a comparação entre elas, está dizendo que é para o sobressaído sobre o servo da alvorada, conforme essa versão latina aqui, e que isso aqui seria para o fim da manhã, né, para a troca da manhã, no fim da assunção matutina, e que seria um salmo para Davi. Que essa versão aqui também coloca que é o salmo para Davi, mas essa versão que é parecida com ela omite, né? E essa versão aqui hebraica coloca Deus meu duas vezes, sendo que as outras colocam o Deus meu, enfatizando que é o Deus. E aqui parece Deus, Deus meu também. Deus aqui no latim também está no nominativo, não está Deum ou qualquer outra forma de flexão nominal, e concordaria com o grego, que seria o Deus, né? Porque se Deus aqui no nominativo subentende um artigo definido aqui também na frente, tanto desse concordaria em parte com o grego, e que o meu viria só uma vez, ó, meu, só uma vez. E aqui no hebraico é para o que, ou seja, para o que, né? O que? Para o que me abandonastes? E no grego seria para que algo me abandonastes?
E na Bíblia Sacra eles trocaram tudo isso pelo porquê, né? Então dá para ver que é um texto recente, né? Mais recente do que o grego e culturalmente, linguisticamente mais recente do que o hebraico também, porque o hebraico ainda mantém o para o que. Tem gente que vai dizer que eu estou sendo muito literal aqui na tradução de para o que, mas é o que está escrito lá. Porque que no hebraico seria a conjunção ki, ou então kiil, ou então hasher, mas lamar seria para o que. A gente consegue entender como para que. Não mudaria o sentido exegético aqui, né? Também não transportaria o cenário para um outro cenário diferente. Então há uma sensação de desamparo de qualquer forma, de abandono. E há uma sensação também de distância entre ou a salvação de Davi, confirmado no texto grego também, ou da saúde de Davi. Davi estaria passando mal ali, se entendido de forma literal. Palavras do rugido meu, que concordo com essa versão latina aqui, e palavras do tropeço, deslize, do delito meu. E ele dizendo aqui que chamará ou gritará, né, ou clamará, né? Porque chamar também seria no hebraico karar, é no sentido de chamar, nomear alguém, né? Chamar. Aqui no texto grego parecia, até que ele coloca nunca que você me atende, ele grita ao Criador, né? E aí a Vulgata, como sempre tentando, né, harmonizar a situação ali, né? Colocando porquê, colocando a saúde no lugar da salvação, enfim, né? Tentando harmonizar, dizendo que clamará. Então não está dizendo aqui, conforme a gente pode ver no literalzão aqui, seria clamabo, seria, salvo engano, imperfeito no latim. E repete nas duas versões. Então coloca como um clamor. Então é muito perigosa a versão Vulgata, que fica tentando harmonizar as coisas todas. Então a gente tem que ir no hebraico, tem que ir no grego e por algum motivo consultar a versão latina, porque, né, parece que está tudo muito amaciado aqui na versão latina. É lindo, é delicioso de ler. Mas aí você não pega os detalhes bravo lá dos hebreus lá, né? Você fica pegando a versão amaciadinha latina do reino, do império, né? E aí durante o dia não virá, isso subentende que esse advérbio aqui esteja correto, né? Que é diariamente, né? Agora o texto da Septuaginta foi bem radical, que está dizendo que nunca que atende, nunca que ele clama em direção ao não entendimento, ele está clamando em direção ao entendimento, né? Então é muito legal esse texto grego aqui, eu gosto muito desse texto grego aqui. E aqui diz e noite, e não calmo para mim. Mal escrito isso daqui, parece. Todos eles estão estranhamente escritos por causa de uma versão original, que talvez fosse essa daqui. Agora aqui, esse não entendimento aqui, que essa versão colocou como loucura, que são as duas versões mais aproximadas, beberam de uma mesma fonte, aqui colocou como silêncio e calma minha. Então, enfim, talvez esse silêncio meu aqui inspirou esse texto aqui, não sei, enfim, ou então esse texto aqui que já estava correndo por fora, que não era o texto grego e nem eram os primeiros textos latinos que foram traduzidos do grego, mas eles já tinham bebido numa fonte aqui hebraica, que corria por fora ali, e aí eu encerro a análise do texto de Salmo 22:1. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, eu espero não ter criado confusão na cabeça de vocês, mas realmente esse salmo aqui não é sobre Jesus.